elevado que o de nossos bisavós. Demócrito era tido por demente porque ria as gargalhadas das loucuras do século. Mas o homem que disse, na realidade, não existe nada fora dos átomos e do espaço, não tinha direito a rir pensando na ignorância da humanidade. Cícero escreve em sua República que Marco Marcelo possuía um globo celeste, procedente de Siracusa, que demonstrava o movimento do Sol, da Lua e dos planetas. Assegura seus leitores que a máquina era uma invenção muito antiga, e, no entanto, nós não começamos a construir planetários deste gênero senão até época muito recente. Encontram-se entre os aborígenes australianos desenhos nos quais os animais, os peixes e os répteis se acham representados com seu esqueleto e seus órgãos internos, e isso com uma destreza própria da radiografia. Possuem estes aborígenes o dom de ver através dos corpos, semelhante a essa visão extraocular, já reconhecida pela ciência, que nos permite distinguir as cores com a ajuda dos dedos e os olhos fechados. Se não representam essas estranhas pinturas a lembrança racial de uma idade longínqua em que se utilizavam já os raios-x? De fato, os aborígenes têm um nome especial para designar a cidade, o bastante longínqua para carecer de toda a relação com a realidade, a chamam o tempo dos sonhos. Em um dos jatakas budistas se encontra a menção de uma joia mágica que bastava introduzir na boca para poder elevar-se pelos ares. O alquimista chinês Liu An, mais conhecido pelo nome de Huainan Tse, descobriu no século II a.C., um líquido que destruía a gravidade. Bebeu este elixir, e no instante foi elevado no ar. Quando jogou em seu curral a garrafa contendo este ingrediente químico, os cachorros e as galinhas beberam o resto e se elevaram igualmente pelos ares. Que não nos faça rir esta curiosa história. São numerosas as fantasias orientais que a ciência moderna converteu em realidade. Os astrônomos antigos conheciam o paralaxe solar, o deslocamento aparente da posição do Sol produzido pela mudança da posição do observador. Mas jamais teriam podido chegar a esta noção com os primitivos instrumentos de que dispunham. A primeira observação do paralaxe solar se pôde fazer, por volta de 1640, por William Gascoigne, com a ajuda de uma rede de arame, micrômetro, colocado através da ocular de um óculo. Ora, os astrônomos da antiguidade não tinham óculo astronômico. O que pensar, então? Na origem de todas as civilizações antigas se ergue sempre um ser divino portador de uma cultura. Tote a trouxe, completa, de um país do Ocidente. A julgar por seus títulos, Senhor de mais além dos mares e guardião das duas terras que lhe são atribuídos pelo livro dos mortos e por certas inscrições faraônicas, pode-se supor que era um chefe atlante. Segundo uma significativa lenda, transportou ao Oriente os outros deuses desde a outra margem do lago Ka. Trata-se do deslocamento por via aérea de uma elite cultural desde a Atlântida ao Egito. O livro chinês I Ching atribui aos gênios celestes o mérito de terem introduzido a agricultura sobre a terra para o bem da raça humana. Observe-se a este respeito que a origem do milho representa um enigma. Em o curso de explorações praticadas, não se encontrou jamais em estado silvestre. Seu cultivo tem estado invariavelmente ligado à raça humana. Sua antiguidade se acha atestada pelo fato de terem se descoberto rastros de milho em camadas geológicas que remontam a 30.000 anos atrás. Quase outro tanto poderia-se dizer do trigo. Desenvolveram-se estes cereais, partindo de formas primitivas, no princípio da Atlântida, ou foram importados de outro planeta, como pretende a tradição oriental. As tribos australianas reconhecem dever seu cultivo a seres celestes tais como Baiame, Darmulum e Bunjil, admitindo que não sabem nada da história destes mensageiros divinos antes que dissessem entre eles. No Museu dos Índios, Fundação EI, Nova York, se exibe um grande jarro-mar em cerâmica vermelha, adornado com um complicado desenho. Se pôde comprovar que um desenho traçado sobre uma superfície plana foi transferido em 3 dimensões sobre esta vasilha com uma exatidão tal como poucos desenhistas modernos poderiam conseguir. Isso demonstraria, pois, a presença, naquela época tão longínqua, de instrumentos e de noções matemáticas na América Central. A tradição iraniana menciona uma galeria nas montanhas de Kaf, Cáucaso, adornada com estátuas dos sábios reis do Oriente, cuja linhagem remontava vários milhares de anos.
Taimurás, terceiro rei do Irã, foi visitar esse mausoléu montado em um corcel ao lado chamado Simurgh-Ke e nascido antes do dilúvio. O significado desse mito se explica se admitirmos que Taimurás dispunha de um avião de origem atlântica que lhe permitiu chegar aos mais antigos túmulos das montanhas do Cáucaso. Sempre segundo a lenda, há cavernas repletas de tesouros sob a cidade de Cusco, no Peru. Durante os séculos passados, numerosos aventureiros tentaram encontrar o acesso a essas cavernas, mas jamais retornaram de suas expedições. Um dia, no entanto, um homem voltou com 2 lingotes de ouro, mas durante o caminho havia perdido a razão. Foi então que o governo peruano ordenou que as entradas fossem lacradas. Há alguns anos, um autor americano escrevia a esse respeito. É lícito esperarmos que quando, em um século futuro, essas vastas cavernas sejam reveladas a um mundo mais civilizado, mais culto que o nosso, não encontraremos nelas somente uns quantos lingotes de ouro, mas também bibliotecas infinitamente mais valiosas que nos permitirão descobrir o verdadeiro sentido de lendas confusas e contraditórias. Segundo uma tradição transmitida a Oliva por um índio que sabia decifrar os escritos antigos, o verdadeiro Tiwanaku é uma cidade subterrânea. Essa lenda poderia fazer alusão a cavernas nas quais se conservam os tesouros culturais dos Incas. Os conquistadores trouxeram do México uma história parecida. Escrevem que os sacerdotes maias se negaram, apesar das torturas, a revelar o lugar em que estavam escondidas 52 tábuas de ouro nas quais se encontrava inscrita toda a história antiga do Novo Mundo. Segundo Diógenes Laércio, século III, os arquivos dos sacerdotes egípcios tinham, em sua época, a idade de 49.500 anos. Os sábios modernos sorrirão ao ouvir falar da existência de uma elevada civilização na era da barbárie. Mas poderíamos perguntar-lhes, por nossa vez, a barbárie deve ser identificada com a infância da cultura, ou não poderia, em certos casos, ser senão a consequência do afundamento de uma civilização elevada? Os maias do Yucatán vivem hoje em um estado primitivo, mas sabemos que seus antepassados foram, em outro tempo, homens sábios e ativos. Sua queda foi provocada pelas guerras e pelo colonialismo. Uma calamidade terrível acompanhada de inundações e erupções vulcânicas muito bem pôde transformar em selvagens esses homens civilizados. Trata-se de uma teoria que deveria ser examinada seriamente, sem preconceitos. Todas as conclusões relacionadas com o problema dos continentes desaparecidos nos levam a revisar nossas opiniões sobre a civilização, o modo de viver e as tradições dos povos em outro tempo denominados primitivos ou selvagens. Acontece que não eram os irmãos mais jovens, mas os mais velhos da família humana. Assim se expressava Kolobovsky em 1927 na Gazeta Vermelha, de Leningrado. Os mitos se tornam verdade. Na tribo Mansi, da tundra da Sibéria Ártica, existe uma lenda. Há muito, muito tempo, um pássaro de fogo convivia com nossos antepassados. Seu calor era tão grande que fazia crescer árvores gigantes e alimentava estranhos animais. Mas chegou um ladrão que o roubou, e se produziu então um intenso frio e ventos fortíssimos. As árvores e os animais estranhos pereceram. Ora, não se trata de maneira alguma de um mito, mas de um fato científico, posto que na tundra siberiana se encontram fósseis dessas árvores e animais pré-históricos. Os relatos verbais transmitidos de geração em geração são às vezes de uma precisão surpreendente. Neste livro, prestamos grande atenção aos mitos. Considera-se geralmente que são produto da fantasia, mas nem sempre o são. O folclore, memória coletiva da raça humana, contém numerosas lembranças de acontecimentos passados, frequentemente embelezados pelo narrador e inevitavelmente deformados ao passar de uma geração a outra. Ocorre com frequência que os mitos não são senão fósseis históricos. Seria adotar uma atitude nada científica rejeitar a mitologia como um conjunto de fábulas. A realidade de ontem é o mito de hoje. O mundo em que vivemos não será mais que um mito dentro de uma dezena de milhares de anos. Nesse longínquo futuro, os sábios se envolverão em polêmicas a respeito do caráter mítico das lendas que falarão de nossa civilização desaparecida. Até um período que remonta pelo menos a 250 anos, as cidades de Pompeia e Herculano não representavam nada mais que um mito. Quando foram descobertas e trazidas à luz, entraram na história.
Visitando Pompeia, eu senti a impressão de encontrar-me em uma cidade cujos habitantes estivessem simplesmente dormindo. Entre as afabulações de Heródoto figura a história de um longínquo país em que vários grifos montam guarda diante de um tesouro de ouro. Os arqueólogos soviéticos descobriram esse país, Altai, ou Qinshan em chinês, que significa montanha de ouro. Desde a antiguidade, havia ali minas de ouro. Os sábios descobriram no Vale de Pazirca vestígios de uma elevada civilização, em particular soberbos adornos que representam grifos. Assim é como um mito confuso que falava de grifos, guardiões do ouro, deixou de ser uma simples lenda. Embora a altura fortificada de Petra, perdida no deserto ao sul do Mar Morto, tenha sido descrita por Eratóstenes, Plínio, Eusébio e muitos outros, se converteu com o tempo em uma cidade lendária. Até princípios do século XIX, Burckhardt não conseguiu encontrar a entrada da garganta, descobrindo ali um edifício talhado na rocha firme, um anfiteatro e numerosas cavernas. Uma vez mais, a fábula havia se convertido em realidade. Quando, em 1870, Henri Gimana empreendeu suas escavações nos montes de Salik, na Ásia Menor, para encontrar a lendária cidade de Troia, os eruditos o consideraram louco. No entanto, a Ilíada de Homero dizia a verdade: Troia não era um mito. Gimana ia descobrir as ruínas de uma cidade mais antiga ainda que Troia. Após seu grande triunfo, foram identificados os vestígios de Troia. A história de Diego de Landa, escrita em 1566, referente ao poço sagrado do sacrifício no qual os habitantes do Yucatán jogavam vítimas humanas e joias, foi considerada sempre pelos historiadores como uma simples lenda. Mas, no século XIX, I.H. Thompson, diplomata e arqueólogo americano, deu validade ao velho relato índio ao descobrir o poço de Chichén Itzá. Há 6 séculos, um embaixador chinês chamado Shou Taquan submetia a seu imperador a descrição de uma cidade fantástica, rodeada de muralhas e perdida na selva, que teria sido o centro de um florescente reino no sul da China. Quando o documento foi publicado em 1858, os sábios ocidentais o rejeitaram como um produto da imaginação. Mas antes que passasse muito tempo, um naturalista francês, Agamo, descobria na Indochina as ruínas de Angkor Thom, cujo aspecto correspondia de modo surpreendente à descrição feita pelo mandarim da cidade lendária perdida na selva. Quando Marco Polo retornou à Europa e descreveu as pedras negras que ardiam na China, aquecendo os banhos cotidianos, não conseguiu senão provocar as risadas de seus compatriotas de Veneza. Em primeiro lugar, as pedras não podiam arder, e, além disso, quem podia se permitir o luxo de banhar-se diariamente? Meus leitores terão compreendido, a pedra negra é, simplesmente, o carvão. Também se ridicularizou sua menção de óleo negro extraído em grandes quantidades da terra na região do Mar Cáspio. Os cidadãos de Veneza se regozijavam com esses contos, considerados na atualidade como fatos científicos inclusive pelas crianças. Às vezes, é difícil determinar onde cessa o mito e onde começa a história, onde finaliza a história e onde começa o mito. Em nossos dias, e mesmo nos meios científicos, se estende cada vez mais a tendência a considerar a mitologia e o folclore como fontes históricas. O Dr. Carlos Sagan, eminente astrofísico dos Estados Unidos, reforçou este ponto de vista ao se referir a uma viagem efetuada por Laperouse em 1786 ao noroeste da América. As lendas transmitidas pelos índios, que haviam visto os barcos dos navegantes, contam detalhes surpreendentemente precisos sobre o aspecto da frota francesa que foi visitá-los. Isso indica como a lembrança de um acontecimento pode se conservar, por transmissão verbal nas massas, através de gerações. Os índios da Guatemala relatam lendas muito curiosas cuja origem remonta ao século XVI. Mas quando esses relatos, referentes a uma milagrosa aparição de seres divinos e a seu modo de viver, foram atentamente analisados pela Universidade de Oklahoma, viu-se de imediato que aqueles seres mitológicos eram, simplesmente, os invasores espanhóis. É necessário, certamente, levar em conta as inexatidões, os exageros e as distorções que não podem deixar de se deslizar em toda a história transmitida através dos séculos. Mas isso não impede que os relatos contenham um núcleo de verdade,
um reflexo da vida de outrora. Contemplando as coisas desse ângulo, não deveríamos rejeitar as lendas que nos falam de uma civilização altamente evoluída e destruída por uma catástrofe planetária. A ciência atual retorna gradualmente à sabedoria da antiguidade. Ensinava-se às crianças da antiga Grécia que a Terra era uma esfera que flutuava no espaço infinito. Seus mestres estavam informados sobre as dimensões relativas do Sol e da Lua e sobre a distância aproximada que os separa da Terra. Nas praças públicas, os filósofos pronunciavam conferências em que descreviam a Via Láctea como um conglomerado de estrelas, cada uma das quais era um sol. Sob as colunas de seu templo, homens revestidos de togas e túnicas discutiam sobre a possibilidade de vida em outros planetas. 2000 anos mais tarde, ensinava-se aos escolares europeus que a Terra, centro da criação, era plana, e que as estrelas eram buracos no firmamento. Que direito temos, pois, nós, de olhar por cima do ombro esses sábios do mundo clássico, cuja sabedoria era maior que a dos teólogos medievais? Todas essas tradições que nos falam de tesouros sepultados há milhares de anos não provêm necessariamente do mito. Se consentíssemos em utilizá-las como hipóteses de trabalho, poderíamos chegar a grandes descobertas no transcurso de nosso século. Sua influência sobre nossa vida seria mais intensa do que se pode imaginar. A prova de um cataclismo geológico que, de modo súbito, destruísse a Atlântida exigirá a introdução de ajustes em nossas ideias científicas e nos fará admitir a possibilidade de bruscas catástrofes em escala planetária. A história, na qual tantos capítulos faltam, poderá traçar, enfim, um quadro exato da evolução humana. Nossos sociólogos descobrirão os sistemas sociais e econômicos do mundo anterior ao cataclismo e poderão estudar seu desenvolvimento, coisa de inestimável valor para os que querem formar um juízo sobre os conflitos das ideologias modernas. Instrumentos de maquinaria arcaica construídos conforme princípios que ignoramos poderiam encaminhar nossa ciência por novos caminhos. As crenças de uma raça desaparecida nos farão compreender o desenvolvimento da consciência humana. A descoberta de um mundo desconhecido no tempo poderia ser equivalente à descoberta de um mundo habitado no espaço. Um e outro transtornariam violentamente todas as nossas noções. Pondo em dúvida certas opiniões geralmente aceitas do passado, chegou-se às vezes a grandes revelações. Roger Bacon diagnosticou perfeitamente as causas dos erros humanos ao escrever em seu Opus Majus. Pois toda pessoa, em todas as condições da vida, chega às mesmas conclusões, aplicadas aos estudos e a toda forma de investigação, por meio de 3 argumentos, cada um pior que o outro. Este é um modelo estabelecido por nossos maiores, este é o costume, esta é a crença popular, devemos, em consequência, nos ater a isso. À semelhança de nossos predecessores, nós continuamos vivendo em uma sociedade mentalmente condicionada na qual todo o abandono de um modo de pensamento reconhecido é considerado como uma rebelião contra os ídolos de nosso tempo. Mas milhares e milhares de pessoas começam hoje a pensar por si mesmas. Para elas, este livro representará algo mais que uma ficção. Esperemos, pois, o advento dessa época de progresso científico, o mais revolucionário de todos os descobrimentos arqueológicos, o dos tesouros da Atlântida. Autoridades, anedotas, Atlântida. Alguns espíritos críticos nos dizem frequentemente, precisamos de mais fatos. Mas não se deve esquecer que a simples acumulação de fatos não basta, não somos colecionadores de selos. O que importa é a avaliação dos fatos e a aplicação prática do nosso saber. Esta obra apresenta um certo número de teorias. Sugerimos que a Atlântida foi destruída por um cataclismo mundial. Emitimos a hipótese de que filósofos e sábios discordantes da política guerreira dos dirigentes da Atlântida puderam retirar-se para regiões inacessíveis da nossa Terra, para viver nelas isolados e protegidos. Quando, depois do desastre planetário, os elementos se acalmaram, quando as plantas e os animais reapareceram sobre a Terra, surgiram semideuses para contribuir para a reabilitação da raça humana. Esta foi a Idade de Ouro, a idade dos heróis e dos portadores de cultura, a idade em que os deuses transitavam sobre a Terra. Desejosos de demonstrar a existência de uma civilização arcaica, ignorada pelos historiadores, enumeramos uma série de fatos que atestam a existência de uma ciência pré-histórica.
Depois, fundamentando-nos na mitologia e nos dados da história antiga, formulamos uma hipótese, segundo a qual os atlantes haviam instalado em secretos museus e bibliotecas subterrâneas antes do grande dilúvio. Apesar do nosso cuidado, provavelmente não podemos evitar erros de pouca importância. Serão perdoados no dia em que se encontrarem esses museus antediluvianos, o que poderia acontecer no decorrer do nosso século. Então será definitivamente admitida nossa tese principal, a existência de uma elevada civilização há milhares de anos. Enquanto uma teoria não se vê confirmada por provas absolutas, são só os especialistas que decidem acerca do seu valor. Mas têm sempre razão os eruditos. A rota do passado está cheia de fragmentos de ídolos derrubados. São numerosos os casos históricos em que a verdade se viu temporariamente eclipsada por erros, reconhecidos como tais séculos mais tarde. Segundo Diógenes Laércio, Bion de Abdera, século III a.C., assegurava conhecer países em que o dia durava 6 meses, e a noite outros 6 meses. Esta antiga noção da inclinação do eixo terrestre, responsável pelas estações e os climas, foi esquecida desde o começo da Idade Média. Uma obra de Firmiano Lactâncio, 260–340 d.C., intitulada A Doutrina Herética de uma Forma Esférica da Terra, seria publicada 5 séculos depois de Bion de Abdera. Constitui uma mostra típica da decadência do saber nessa época. É possível que haja homens tão estúpidos a ponto de acreditar na existência de colheitas e de árvores do outro lado da Terra, suspensas para baixo, e para admitir que os seres vivos caminhem por ele levando os pés a maior altura que a cabeça. O autor deste capítulo, escrito na Austrália, tinha ali, efetivamente, os pés a maior altura que a cabeça, mas, contrariamente à opinião de Lactâncio, não experimentou por isso a menor incomodidade. As mais altas autoridades são às vezes culpáveis de compartilhar opiniões errôneas. A história do descobrimento da América nos oferece um exemplo típico disso. Quando Colombo empreendeu a busca dos fundos necessários para sua viagem, tropeçou com a oposição dos sábios contemporâneos. Segundo seu filho Fernando, alguns raciocinavam do modo seguinte: durante os milhares de anos transcorridos desde que Deus criou o mundo, essas terras permaneceram desconhecidas para inúmeros homens sábios ou experientes em navegação. Seria, pois, absolutamente improvável que o almirante soubesse delas mais que todas as demais pessoas, no passado e no presente. Mas, efetivamente, Cristóvão Colombo sabia, mas não compartilhava os preconceitos de seus contemporâneos, tinha coragem de pensar com completa independência. Para demonstrar que não há seres infalíveis e que as autoridades caíram com frequência no erro, detenhamos-nos no caso de Leonardo da Vinci. Quando este grande homem propôs construir seu veículo aéreo, os sábios o acolheram com ceticismo. O discurso sobre a impossibilidade de voos mecânicos, escrito em 1613 por Tito Ticinelli, contém os argumentos seguintes. Decidi proceder à refutação de outro erro, amplamente estendido, segundo o qual seria possível para o homem, nos séculos futuros, voar por meios mecânicos. Leonardo da Vinci quereria nos fazer acreditar que reunindo um monte de materiais em uma espécie de carro aéreo, o homem que se apodere dele, ou que nele se instale, não descerá ao solo, mas tomará o voo para planar. Não sou um homem particularmente obstinado, mas afirmo que nenhum leitor em posse de seu são juízo aceitará o raciocínio de Leonardo. Em nossa época dos aviões a jato, não nos resta senão sorrir diante deste raciocínio do pobre Ticinelli. Quando Galileu construiu seu telescópio e se pôs a escrutar as profundidades do céu, Francesco Cizzi, astrônomo florentino, foi convidado a unir-se a ele para observar os satélites de Júpiter. O sábio se negou a olhar pelo telescópio, dando as razões seguintes: os satélites de Júpiter são invisíveis a olho nu e, por isso, não podem exercer uma influência sobre a Terra, seriam, pois, inúteis, pelo que, em consequência, não existem. Cizzi afirmava temer os descobrimentos de Galileu porque destruiriam seu magnífico sistema de cosmogonia. Queria dizer que um fato muito feio pode destruir uma bela teoria. A Igreja abundava nas ideias de Francesco Cizzi, e em 1615 Galileu Galilei foi denunciado à Inquisição como seguidor da heresia de Copérnico.
A condenação pronunciada contra ele, índice, 1633, expressa. Afirmar que o Sol, imóvel e sem movimento local, ocupa o centro do mundo, é uma proposição absurda, falsa em filosofia e, além disso, herética, posto que é contrária ao testemunho das Escrituras. É igualmente absurdo e falso dizer em filosofia que a Terra não se encontra imóvel no centro do mundo, e tal proposição, considerada do ponto de vista teológico, constitui, pelo menos, um erro de fé. Como a Igreja de outrora, nossa hierarquia científica contemporânea teria querido ser infalível, mas os sábios esquecem que também eles podem se equivocar. Quando, em 1878, Boilang apresentou o fonógrafo Edison na Academia de Ciências de Paris, foi acusado por seu distinto colega Dumoncel de ser ventríloco. Os acadêmicos franceses se negaram inclusive a ouvir as explicações do mecanismo do novo instrumento, mas declararam que Boilang e Edison eram uns impostores. Lavoisier, pilar da ciência no século das luzes, acreditava ter demonstrado a inexistência dos meteoritos servindo-se da simples fórmula seguinte: é impossível que caiam pedras do céu porque no céu não há pedras. Em um discurso pronunciado em 1838 ante a British Association, o Dr. Lardiner declarava: os homens poderiam fazer qualquer projeto, imaginar uma viagem à Lua e inclusive a navegação a vapor através do Atlântico Norte. O que devemos pensar disso hoje, quando paquetes soberbos atravessam diariamente o oceano e o homem já pousou na Lua? Cuvier, 1769 a 1832, um dos maiores naturalistas franceses, disse um dia: jamais existiram sobre a Terra homens pré-históricos fisicamente distintos dos de hoje. Em 1875, o diretor do Escritório de Patentes dos Estados Unidos apresentou sua demissão, explicando que não lhe restava mais nada a fazer porque tudo já havia sido inventado. Eis um cômico exemplo das limitações da inteligência humana. Quando Dom Marcelino de Sant'Uola apresentou ao Congresso Internacional de Arqueólogos de Lisboa de 1880 seu descobrimento das pinturas rupestres de Altamira, os homens de ciência o acusaram de falsidade. Ele fez notar que nenhum artista espanhol contemporâneo seria capaz de representar de uma maneira tão realista raças animais já extintas. Este argumento não produziu a menor impressão. Hoje sabemos nós até que ponto se equivocava aquele congresso de sábios. Ao ouvir falar da invenção do telefone por um americano, o físico britânico P.G. Tait, 1831 a 1901, exclamou: é uma patanha, pois semelhante invento é impossível. O professor Simon Newcomb, eminente astrônomo americano, declarava com tom terminante, em 1903, que era impossível voar sobre máquinas mais pesadas que o ar. A demonstração do fato de que nenhuma combinação possível de substâncias, instrumentos e formas de força conhecidas poderiam ser reunidas em uma máquina prática que permitisse aos homens percorrer longas distâncias através dos ares, me parece tão convincente, tão completa, como toda outra demonstração de um fato físico real. Felizmente para a posteridade, os irmãos Surrey não levaram a sério as alegações deste sábio e acabaram por construir um avião. Resulta verdadeiramente incrível que no princípio do nosso século XX tenham existido pessoas que tomaram por modelo um Tessine. Mas nosso americano não era o único. Em 1926, o professor A.W. Bickerton declarava que a ideia de lançar um foguete à Lua não era mais que uma estupidez, impossível de realizar. Depois, os diversos Apolos nos demonstraram o contrário. Em 1935, o americano F.R. Moulton, conhecido astrônomo, escrevia ainda que o homem não tinha a menor possibilidade de viajar pelo espaço. O Dr. Richard van der Rietoley, antigo astrônomo real, compartilhava sem dúvida o obtuso ceticismo de Moulton quando, em janeiro de 1957, fazia notar que a viagem cósmica era uma completa bobagem. 8 meses depois, o Sputnik 1 se situava em órbita ao redor da Terra. Até 1938, não havia sábios que pudessem se vangloriar de haver observado no Oceano Índico um selacanto vivo. A razão era simples. Este peixe pré-histórico era considerado como desaparecido há 75 milhões de anos. Mas em 1938 e, depois,
Entre 1952 e 1955, este ser fantástico foi capturado e estudado pelos sábios. Tendo em conta estas anedotas históricas, podemos levar a sério o ceticismo de que deram provas certos sábios? Não deveríamos, antes, aceitar a regra seguinte, proposta por Arthur C. Clarke, especialista britânico em explorações do espaço. Quando um sábio ilustre, mas de certa idade, declara que tal ou tal coisa é possível, deve, certamente, ter razão. Mas quando afirma que tal outra coisa é impossível, provavelmente está equivocado. Com seus erros cometidos no decorrer dos séculos, as autoridades científicas parecem ter demonstrado sua semelhança com um cego guiando o outro cego. O progresso científico se viu grandemente obstaculizado pela postura negativa e exageradamente conservadora em um terreno do qual se encontra particularmente fora de lugar, o das novas investigações. Uma atitude conservadora que nos arrasta ao passado é incompatível com um movimento dirigido para o futuro. Tudo se torna possível a seu tempo, o impossível de hoje o será a realidade de amanhã. Uma dialética corajosa nos conduzirá inevitavelmente a grandes descobrimentos no futuro. Entretanto, a teoria das cápsulas do tempo Atlantis obterá, muito provavelmente, por parte de nossos sábios a mesma acolhida que a ideia da evolução. O fonógrafo, o telefone, o avião e o foguete espacial receberam de seus predecessores. Em nossa época de reações em cadeia no campo da ciência, os conhecimentos humanos se enriquecerão no curso dos 15 próximos anos tanto como durante toda a história precedente. É a estimativa feita por Heiberg, membro da Academia de Ciências da URSS. Talvez não tenhamos que esperar até o final do século para que acabe se confirmando a hipótese da Atlântida. Rússia Soviética, 19 de outubro de 1967. Epílogo. Anos atrás, um jovem parava diante da estátua de Quetzalcóatl, no México, e refletia sobre os laços que uniam esse herói à civilização da lendária Atlântida. Mais tarde, frequentou as bibliotecas de Los Angeles e de Hollywood, estudando nelas as crônicas dos conquistadores e as lendas dos índios da América. No Japão, esse homem teve notícia da existência de um mito segundo o qual a Terra esteve em outro tempo unida ao céu por uma ponte, e isso o fez pensar em viagens pré-históricas através do espaço. Os taoístas chineses lhe falaram do lugar em que moram os imortais do oeste de Shambhala, a cidade dos homens das estrelas. Na Austrália, foi informado sobre o tempo dos sonhos, época longínqua em que a humanidade mantinha relações com seres celestes. Posteriormente, vislumbrou na fronteira do Tibete o poderoso Monte Kanchenjunga, conhecido pelo nome de os 5 tesouros sagrados da Grande Neve, no qual riquezas secretas jaziam depositadas desde tempos imemoriais. Na Índia, teve ocasião de admirar a cordilheira do Himalaia e de escutar as lendas que falavam de palácios subterrâneos e dos preciosos esconderijos dos Nagas, que evocavam serpentes voadoras e suas brilhantes lâmpadas, que utilizavam para iluminar suas câmaras subterrâneas. Nosso homem viveu no Himalaia, no povoado de Manali, fundado, segundo as escrituras brahmanes, por aquele Manu que salvou seus sábios em uma embarcação no momento do grande dilúvio. Explorou logo a pirâmide de Kéops e interrogou a esfinge, esperando obter uma resposta a seu antigo enigma. Na Áustria, tentou resolver o mistério do cubo de aço polido achado em uma camada de carvão de vários milhões de anos de antiguidade. Em Paris, perto da Praça da Bastilha, na biblioteca do Arsenal, folheou os volumes de L'Astronome du Roi, escrito no século XVIII por Jean Sylvain Bailly. No Louvre, encontrou o antigo zodíaco egípcio de Dendera. Em Londres, na sala de leitura do Museu Britânico, mergulhou no estudo de inúmeros livros e manuscritos consagrados ao mundo antigo. E, para terminar, efetuou investigações na grande biblioteca Lenin de Moscou, visitou em Leningrado o Museu do Hermitage e manteve apaixonantes entrevistas com sábios e escritores russos. O homem de que se trata é o autor deste livro. Fim.